Olá! Nesse nosso terceiro módulo, nós vamos abordar um tema de extrema importância na nossa doutrina. Nós vamos discorrer sobre o estudo, mas não é o estudo por estudar. Quando nós lemos o nosso Evangelho, aquela orientação que nós temos de amai-vos e instruí-vos. Quando fala em instruí-vos, nós temos certeza de que não existe outra forma para nós nos instruirmos que não seja através do estudo. Então, nesse módulo de estudos, nós vamos tentar mostrar como nós podemos fazer um estudo de qualidade. Como, por exemplo, a primeira coisa que nós devemos ter em mente é que estudar efetivamente é uma arte. Estudar é alguma coisa que nós precisamos gostar de fazer. Por quê? Porque muitos confundem o estudo com leitura. E quando nós lemos, normalmente, alguma literatura, não importa qual, na maioria das vezes, quando chega no final ou já no meio daquela leitura, dificilmente nós conseguimos lembrar aquilo que nós iniciamos lá. Por que isso acontece? Porque nós não fizemos uma leitura como se fosse um estudo. Nós simplesmente corremos os nossos olhos sobre as páginas e assim nós fomos levando os textos adiante. Quando nós falamos em estudar, como dissemos, é uma arte. E para que nós possamos ter então uma boa qualidade de estudo, nós precisamos separar da nossa vida algum tempo, um efetivo tempo, para que a gente possa fazer um estudo de qualidade. Mas esse tempo também não é o mais importante. É como utilizaremos esse tempo e o que nós vamos agregar nesse momento de estudo, nessa arte que será o estudo, o que nós vamos agregar para que nós possamos ter esse estudo de qualidade. Toda pessoa que queira, literalmente, aprender alguma coisa, nós percebemos que exige um certo esforço. Não é em vão quando nós falamos que as pessoas que estudam bastante, elas dispensam muito tempo para isso. Consequentemente, ela vai ter que tirar tempo de um outro a fazer que porventura ela tenha na sua vida, para que ela dedique agora ao estudo. Avançar em conhecimento através do estudo é preparar-se. Preparar-se para alguma coisa que eu quero muito. Como, por exemplo, nós temos nos estudos regulares, os estudos universitários, nós percebemos que as pessoas que se dedicam à medicina, elas ficam lá num banco escolar só na fase acadêmica por volta de 6 anos. Aí quando ela termina essa parte acadêmica, ela ainda tem que fazer mais alguma coisa chamada residência, que aí pode ser mais 2 anos, mais 3 anos, mais 4 anos, mais 5 anos, dependendo da especialização que ela queira ter. Como se dá o nosso estudo no movimento espírita? É mais ou menos esse o caminho. Por quê? O que eu quero aprender? Qual é o tipo de estudo que eu quero me dedicar? Bom, eu quero ter uma base aproximada de vários assuntos. Muito bem, então eu vou estudar vários assuntos de uma forma extremamente superficial. Agora não, eu quero um assunto e eu quero conhecer com profundidade esse assunto. O que eu tenho que fazer? Aí eu preciso começar a pensar de uma forma diferente. Ou seja, eu tenho que ter um programa de estudo, eu preciso reunir todas as literaturas que falem sobre esse determinado assunto e eu preciso, nesse momento, tirar tempo de outras coisas normais da minha vida e dedicar a isso que eu também quero muito, que é o conhecimento de um determinado assunto. Nesse momento, a cada passo, eu não só vou estar lendo e comparando aquilo que eu estou lendo, mas eu vou estar também analisando todas as coisas que eu estou aprendendo ali. Eu vou estar me dedicando para saber com um pouco mais de profundidade, muitas vezes, do que só o que aquele compêndio, aquele livro está mostrando para mim. Na grande maioria dos casos, quando nós falamos em estudar efetivamente um determinado assunto, isso requer da minha parte que eu traga, além daquele livro que eu estou estudando, ou aquele assunto que eu estou estudando, eu preciso de pesquisas, eu preciso de outras coisas para que eu possa ter uma qualidade no aprendizado daquilo que eu quero. Como no caso de um músico,
quando ele está lá estudando o seu instrumento musical, o que esse músico faz? Ele está treinando. Vamos imaginar aquele que toca violão. Ele pega aquele violão várias vezes por dia, várias vezes por semana, não sabemos como ele vai fazer isso, mas ele fica fazendo o quê? Exercícios no violão para que ele possa aprender a tocar com maestria. Quando nós percebemos que o estudo também é parecido com isso, requer um outro aspecto das nossas vidas, que muitas vezes a gente não tem muito, chamado paciência. Nós precisamos exercer a paciência para aprender as coisas. Porque nós não conseguimos colocar em nossa mente, em nosso coração, um assunto com muita rapidez. Muitas vezes nós precisamos ter paciência, ir devagar, ir assimilando e mastigando aquele assunto para que a gente possa ter um bom entendimento. Se no estudo nós encontramos algumas dificuldades, muitas vezes é porque nós não estamos concentrados para fazer aquilo que precisaríamos fazer. Nós muitas vezes não fundamentamos a nossa base que estamos estudando. E com isso nós perdemos em qualidade no estudo. Com isso nós perdemos um pouco do enriquecimento do aprendizado que nós poderíamos ter. Vejam que nós poderíamos definir o estudo, mas o estudo espírita, né? Que é um trabalho do espírito para empreender a apreciação ou análise de certa matéria ou assunto especial. Através do quê? De nós estarmos adquirindo conhecimento para nós atuarmos ou para que nós possamos entender melhor aquele determinado assunto. Para isso é necessário, para a evolução desse estudo, é necessário uma ação consciente. Eu preciso estar consciente do que eu quero. Eu preciso gostar daquele tema para que eu possa evoluir naquele estudo que eu estou fazendo. Mas isso tem que ser de uma forma extremamente positiva também. Eu não posso estar estudando um determinado assunto que me canse, que eu não gosto daquele assunto. Muitas vezes isso acontece lá quando nós éramos estudantes ainda. Nós não gostávamos, por exemplo, de química. A aula de química para nós não era prazerosa. Por quê? Porque nós não gostávamos daquela matéria. Então uma sugestão que nós podemos dar é: devemos iniciar o estudo de algum assunto que nós queremos aprofundar, mas pegando aqueles assuntos que são mais fáceis da nossa compreensão. Eu lembro perfeitamente de uma pessoa que começou, ela queria fazer um estudo, queria se aprofundar no estudo do perispírito. E quando ela começou a ler sobre o perispírito, ela chegou à conclusão que era muito complexo, que aquilo estava dificultando a sua mente naquele momento. Porque para que ela pudesse estudar o perispírito, ela tinha que ter base de outros assuntos também. Então nós, da mesma forma, quando nós formos estudar ou eleger um assunto para o nosso estudo, nós devemos começar de uma forma mais light. E o nosso conhecimento ele tem que ser adquirido gradativamente. Não vamos entrar logo num assunto de extrema complexidade, porque a gente pode desanimar no meio do estudo. Por mais que esse estudo seja regular, se nós não gostamos muito desse assunto, o que vai acontecer? A gente, quando chega em determinado ponto, a gente para, desanima. Por quê? Porque estudar regularmente é fazer o quê? É termos um horário, seja ele diário, seja semanal, não importa. Não importa quanto tempo estudando, pode ser 5 minutos por dia, pode ser meia hora por semana, mas o importante é que eu tenha regularidade nesse estudo. Eu tenho que fazer disso um modo de vida também. Assim como todos os dias eu me sento por volta de 12 horas, meio-dia, para almoçar, aquilo eu faço regularmente. Todos os dias, ao meio-dia, eu almoço. Muito bem. O estudo também deve ser alguma coisa extremamente parecida. Por quê? Porque eu preciso ter um horário pré-determinado para estudar. Porque se eu não tenho esse hábito de estudo, eu disse, não, eu vou deixar para estudar mais tarde, vou deixar para estudar mais à noite, ou vou estudar só na parte da manhã. E aí as outras atividades que nós temos em nossa vida, ela vai fazer o quê? Ela começa a borbulhar em nossa mente. Aí a coisa não acontece. Nós não conseguimos a concentração necessária e nem o desenvolvimento para que nós possamos aprender realmente a estudar. Agora, uma coisa interessante no estudo,
nós precisamos, antes dele, adquirir algo extremamente importante, que é o hábito da leitura. Eu preciso gostar de ler, mas não ler aquela leitura rápida e corrida. Eu preciso ler com reflexão. Eu preciso refletir sobre aquilo que eu estou lendo, que já é uma forma de estudo também. Não tão aprofundado, mas é uma forma de eu estar já começando a pegar a história de estudar efetivamente um determinado assunto. Não se consegue, de forma alguma, não se consegue progresso no estudo, não importa qual seja a matéria, se nós não tivermos uma coisa simples chamada dedicação. Precisamos estar dedicados a isso. Precisamos querer fazer isso com toda certeza. Quem estuda com aplicação e continuidade alcançará os seus objetivos. Simples assim. Mas olha o que nós precisamos: dedicação e aplicação para que eu possa ter isso. Existem algumas regras importantes para que eu possa ter durante esse estudo também, e a primeira delas é a concentração. Quando eu estou ali concentrado estudando, a minha mente não pode estar passeando ou viajando fazendo outras coisas. Por quê? Porque eu posso estar lendo, tentando estudar um determinado assunto, mas eu estou pensando em outras coisas. Como, por exemplo, tem algumas pessoas que têm a facilidade de estudar, mas estar com um fone de ouvido escutando música, por exemplo. Algumas pessoas conseguem. No meu caso específico, eu não consigo. Para que eu estude, eu não posso estar com um fone de ouvido escutando música, senão vai me atrapalhar o estudo. Cada um de nós, sabe qual é o nosso limite, onde nós podemos fazer. Mas estudar com concentração significa também que nós precisamos ter metas e criarmos metas a alcançar. Que tipo de meta é essa? Eu preciso saber o que eu quero com esse estudo. Qual é o objetivo final que eu estou estudando determinado assunto ou determinado ponto? Aonde isso vai me levar? Como, por exemplo, eu poderia parar e me questionar: o que eu vim fazer na Terra? Isso é motivo de estudo. Eu tenho que começar a estudar, eu tenho que começar a pensar a respeito disso e criar metas. Eu quero saber isso por quê? Eu vim para a Terra para me melhorar. Eu vim para a Terra para evoluir. Muito bem, o que eu preciso fazer para que eu possa alcançar essa evolução? O que eu preciso fazer para que eu possa evoluir? Aí é o motivo pelo qual eu estou estudando. Percebe-se então que nós precisamos, a qualquer estudo, em qualquer época, qualquer assunto, eu preciso ter uma motivação. Eu preciso saber o porquê que eu quero aquilo. Para o meu autoconhecimento, muito bom, ótimo, mas é uma coisa que eu quero que isso aconteça. Eu tenho que escolher com muito cuidado o tempo destinado ao estudo. Conforme nós falamos, eu preciso cuidar do tempo. Por quê? Porque esse estudo, como nós falamos, nós precisamos ter uma regularidade. Hoje eu não posso me sentar para estudar, por exemplo, cedinho, 6 horas da manhã eu vou estudar. Amanhã eu vou estudar 11 horas da noite. Depois eu estudo 3 horas da tarde. À medida que vai dando tempo, eu vou estudando. E quando não tem uma regularidade, eu começo a ficar um pouco relapso com isso. Por quê? Porque eu não criei um roteiro de estudo. Aí eu começo a ficar relapso. Se não der tempo de eu estudar agora 3 horas da tarde, eu vou estudar 11 horas da noite. Aí chega 11 horas da noite, por algum motivo não dá para estudar também. Então eu vou deixar para amanhã às 6. E assim eu posso ir prorrogando ou protelando as coisas. Nós precisamos, além de ter essa regularidade, nós precisamos encontrar um local certo para que eu possa estudar. E aí vai de pessoa para pessoa. Um local ou que não tenha barulho, ou que eu fique mais ou menos isolado, mas que me dê as condições favoráveis e possíveis para que eu possa realizar esse estudo. E esse estudo também, ele tem que ser com intercalações. O que é isso? Quando eu estudo demais um determinado assunto e que esse assunto, porventura, ele seja um pouco difícil de compreensão, isso pode me aborrecer. Porque a tendência nossa, imperfeitos que somos, é de dizer: eu não estou conseguindo entender esse assunto. Eu não estou conseguindo aprender sobre isso que eu gostaria. Então, é como sugestão nós intercalarmos alguns outros aspectos nesse nosso estudo. Porque tudo que é demais aborrece. Aborrece e desestimula.
nós precisamos aprender a parar para descansar também. Parar para descansar quando? Quando eu sentir que eu estou começando, o meu cérebro, a minha mente começa a ficar levemente cansada, está na hora de eu levantar, tomar um copo de água, tomar uma xícara de café e voltar para o estudo rapidamente. Nós precisamos aprender a variar o tema que estamos estudando. Não perder o foco máximo, o macro, mas variar o tema. Quais são as estradinhas que eu vou pegar agora para aprender sobre esse ou aquele determinado tempo? Faça diferentes atividades para o quê? Para aprimorar cada vez mais esse estudo que nós temos. E como é que eu posso aprimorar isso? É através daquilo que eu gosto de fazer. Ou seja, eu preciso fazer diferentes atividades para aprimorar um estudo que eu já estou fazendo. Como é que está a qualidade do estudo que eu estou fazendo agora? Ah, está bem. Eu posso melhorar? Em que aspecto eu poderia melhorar? Não faça apenas leituras seguidas. Muitos de nós, quando estamos estudando, começamos a fazer anotações. Nós fazemos tantas anotações que chega um momento que a gente não sabe mais o que anotou. Então, até que ponto vale a pena nós começarmos a transcrever muitas vezes um livro que nós estamos lendo? Nós precisamos, para isso, manter uma coisa simples que existe dentro de nós, chamada criatividade. A nossa criatividade, ela tem que estar alerta. Alerta para quê? Quando eu percebo que não está sendo eficiente aquele tipo de estudo, aquela forma que eu estou estudando, eu tenho que mudar. Mudar para quê? Para que eu possa ter um estudo de uma forma sistematizada. Ou seja, eu preciso ver o progresso do estudo que eu estou fazendo. Com isso, naturalmente, é o que nós falamos, é criar uma rotina de estudo, atacando os pontos mais fracos, aquilo que está me prejudicando eu tenho que atacar, por quê? Para favorecer os meus pontos mais fortes. E eu tenho que parar e pensar, quais são os meus pontos mais fortes? Ah, esse A e o B são os meus mais fortes. Muito bem, eu tenho que fortalecer esse em detrimento daqueles meus pontos mais fracos. Nós precisamos também ter atenção em não estudar aquilo que nós já sabemos ou que já conhecemos com profundidade. Nós devemos sempre nos propor novos desafios. Bom, eu já conheço esse assunto, mas que tipo de conhecimento eu tenho? Ah, é um conhecimento superficial? Muito bem, então eu posso me aprofundar nesse assunto. Agora, dificilmente a gente esgota todas as possibilidades, né? Quando falamos em aprofundar nesse assunto, todos os assuntos, quase que sem exceção, nós podemos sempre nos aprofundar um pouco mais. Por isso é importante nós criarmos uma atividade de estudo, talvez com um colega, estudo em grupo, e fazendo disso um compromisso também, assim como nós temos o nosso compromisso de trabalho. Agora, uma informação importante. Estudar deve nos trazer alegria. Estudar, nós devemos ter, além daquela motivação, o contentamento interno. Eu preciso estar feliz quando eu estou estudando. Eu não posso entrar no estudo por obrigação, que aquilo começa a virar um tédio e o meu aproveitamento não é bom. Se eu não gosto do tema, eu posso passar para outro tema. Imagine, e devemos imaginar, os bons resultados dos estudos e fazer com que isso nos motive para que a gente possa querer mais. Ame, literalmente é isso, ame aquilo que você estuda. Ame de uma forma que você tenha prazer naquilo que você está fazendo. E um outro dado importante, partilhe aquilo que você aprendeu com outras pessoas. Mostre para as outras pessoas o teu progresso. Porque além de você estar levando essa informação a outras pessoas, você também vai estar sendo fortalecido. Por quê? Porque você vai ter assunto para conversar com a pessoa de uma forma diferente. Ou seja, esse estudo que nós estamos eventualmente fazendo, nós devemos aprender a disseminá-lo, ou seja, transmitir também a outras pessoas. Naturalmente, com metodologia, com eficácia, quer dizer, de uma forma rápida. Não vamos agora cansar as outras pessoas, fazendo com que elas venham nos ouvir, porque nós estamos aprendendo e imaginando que elas também gostariam muito de saber disso. Não é assim que funciona. Quando nós estamos lá no estudo, uma boa metodologia, ela o que faz? Ela sistematiza o conhecimento de forma a proporcionar os resultados desejados. Ou seja, eu preciso, durante o tempo que eu estou estudando, eu preciso perceber
o meu progresso. Porque se eu não perceber se eu perceber que eu não estou tendo um bom progresso, eu também posso desanimar. Agora, que tipo de progresso é esse? Nós não devemos imaginar que eu começo a estudar hoje sobre determinado assunto e que amanhã eu já estou expert nisso. Como nós vemos o exemplo lá da medicina, muitas vezes são 10 anos que fico estudando, dependendo da formação e daquilo que se quer com a medicina. A abordagem do conteúdo que nós vamos estudar também é de extrema importância. O uso de recursos didáticos também é de extrema importância. A aplicação de técnicas de ensino, isso nós podemos encontrar nos bancos escolares. Nós podemos até recorrer àquela nossa antiga e ex-professora para nos ajudar como eu devo e agora o que eu faço para aprender a estudar. Porque quando nós estamos lá no estudo regular das nossas vidas, nós fazemos aquilo meio que por obrigação. Agora não. Agora eu preciso aprender a estudar porque é uma coisa que eu quero. Eu quero saber isso para a minha vida. E existem alguns processos que nós podemos avaliar de aprendizagem. E esses processos, esses nossos ex-professores talvez poderão nos ajudar. O nível, como nós estamos falando, nós precisamos estar motivados. Agora, é interessante, porque esse nível de motivação é pessoal, é de pessoa para pessoa. A motivação que eu tenho, por exemplo, para estudar, talvez seja diferente da tua motivação para estudar. Eu estudo por quê? Eu estudo porque eu quero isso para a minha vida. Outras pessoas estudam, mas por um outro motivo. Nós temos um armazém de conhecimentos anteriores de nossas vidas. E muitas vezes, quando nós começamos a abrir essa caixinha da nossa mente, nós começamos a nos deparar com coisas que já não são familiares. É interessante isso, mas acontece. Esse aprendizado é associativo com outras coisas que nós muitas vezes já conhecemos. Não devemos ficar simplesmente naquela caixinha quadrada que eu estou começando tudo agora. Nós precisamos aprender a estudar de uma forma reflexiva, ou seja, eu preciso estar sempre repensando aquilo que eu estou efetivamente estudando. Vejam que Jesus, o nosso maior educador, aquele que tinha o conhecimento profundo, ele praticava algo além do estudo, além dessas coisas todas, ele praticava algo de extrema importância, chamado amor. Quando nós vamos fazer alguma coisa e quando nós não colocamos essa pitadinha de amor, as coisas não acontecem a contento. Se nós lembrarmos de Jesus, nós vamos perceber que durante todo o tempo, todas as parábolas que ele contava, ele fazia isso com uma maestria que é muito difícil nós conseguirmos alcançar, porque ele falava com as pessoas com amor. Ele também dizia para as pessoas as palavras mais duras que porventura ele tenha dito, mas as pessoas agradeciam. Por quê? Porque percebiam que tinha amor naquilo que ele estava falando. E por que nós estamos dizendo da importância do amor? Porque para nós também vale. Quando nós vamos estudar o assunto, por mais difícil, por mais complexo que ele seja, mas se nós tivermos a vontade e estivermos fazendo aquilo com amor interno, meu amor pessoal, eu vou ter a minha motivação pessoal também e com toda certeza eu vou poder fazer as coisas de uma forma muito melhor. Nós precisamos, como dissemos, disseminar essa forma de estudar, essa forma de aprender. Esse conhecimento que eu estou adquirindo, para que ele não fique guardado no meu baú, dizendo isso aqui é meu, eu demorei tanto para aprender, eu estudei tanto para fazer isso, que agora então ele é meu e eu vou guardar. Não. As nossas ações, a nossa forma de transmitir isso para as outras pessoas é que mostra o grau de estudo que eu tenho. Muitas vezes nós tomamos ações e decisões na nossa vida impensadas. E essas ações e essas decisões que são impensadas é por uma simples informação que eu dou aos queridos agora, dizendo que isso eu fiz porque eu não tinha ainda o amor para expressar pelas outras pessoas. E quando eu não tenho algo melhor para dar, eu dou coisas ruins. Por isso que muitas vezes a gente fala com dureza para as pessoas. O que nós tínhamos que conversar hoje sobre estudo é isso, e teríamos muito mais temas para abordar. Mas cada um iniciando de uma forma muito tranquila, de uma forma muito clara, com regularidade, querendo efetivamente estudar, pode ter certeza que nós vamos ser muito bem-sucedidos nesse nosso estudo.